Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Dr. Marco Balhello, sou médico, especializando em neurologia clínica, tá? Eu vim aqui falar para vocês hoje sobre um suplemento muito especial, um suplemento muito bom. O pessoal usa muito aqui, tá? É um suplemento que eu também uso muito na clínica para melhorar o estado físico e mental dos pacientes. Estou falando aqui da Rhodiola rosea. Rhodiola rosea é um adaptógeno. O que é um adaptógeno? O adaptógeno é assim: se o cortisol está muito alto, ele baixa, se o cortisol está muito baixo, ele aumenta. Ou seja, ele se adapta ao momento de vida que você está vivendo. Ou seja, você está, né, passando um momento de estresse, ele vai te ajudar a passar por esse momento de estresse, tá? Antes de a gente começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Eu gostaria também que você desse seu joinha, desse seu like aí, tá? Compartilhe o vídeo, tá bom? Compartilhe o vídeo aí com o máximo de pessoas que você conseguir. E vamos lá para o nosso suplemento de hoje. Ele é um suplemento, também é um notrópico. Ele não entra ali, ele entra ali entre suplemento, entre notrópico, entre adaptógeno. Ele tá numa característica assim, é, indecisa ainda, mas é um suplemento que eu já usei. Eu uso nos meus pacientes, principalmente para pessoas que têm alergias, tá? Pessoas que têm alergia ao estresse. Alergia ao estresse nada mais é do que aquelas manchas na pele que você começa a se coçar toda vez que você fica nervoso. Então isso aí quer dizer que o cortisol está aumentado, está prejudicando, já dando urticária nervosa. Então o que a gente faz? Eu uso os adaptógenos, como o ashwagandha, como o rhodiola rosea, entendeu? Também os calmantes natural, como o GABA, como o safrim. Mas isso aí eu vou explicar para vocês em outro vídeo, outra oportunidade. No momento agora eu vou falar para vocês sobre o rhodiola rosea, né? O rhodiola rosea você pode encontrar em qualquer farmácia de manipulação. Não vou falar doses para vocês aqui, porque você sabe que dose não é legal ficar falando, porque você precisa do acompanhamento com o especialista. Não adianta você ficar tomando dose sem saber para que é e para que serve, porque cada dose cada dose ela tem uma função especial no nosso corpo. Então não adianta a gente querer dar dose alta, dose baixa, que não vai dar legal, tá bom? Então eu vou falar para vocês o que. Não vou dar doses para vocês, tá? Eu vou só falar sobre a rhodiola rosea, que é um espetáculo de adaptógeno. Tá, rhodiola rosea, ela é usada muito, né, na Rússia, os soldados, naqueles picos de estresse da guerra, aquele pico de estresse de guerra pós-traumática, né, aqueles soldados que vinham da guerra com estresse pós-guerra, né, que a gente fala o estresse traumático. Ele usava muito o rhodiola rosea, a gente fala que é a raiz de ouro. Ele usava muito para se acalmar, porque depois que eles vinham na guerra, eles vinham com traumas, né? Que a pessoa vê muita coisa feia na guerra, vê muita coisa assim, absurdo fazendo um com o outro, muita matança, muita morte, e os soldados vinham com muito trauma. Então, e apesar dos anos passados, antigamente, né, muito antigamente, não tinha os remédios que a gente tem hoje, que é o fluoxetina, que é os topiramato da vida. Então eles usavam o quê? Usavam os adaptógenos, o ashwagandha, o rhodiola rosea, para acalmar esse povo aí da guerra. Então o que eu aconselho a vocês fazer é procurar seu médico, principalmente o neurologista, que ele vai entender, né? E como eu estou falando para você, eu sou médico neurologista, então eu estou falando para vocês aqui uma coisa que eu entendo. Então a coisa que eu tô falando para vocês aqui, procurar um médico, um neurologista, um naturopata, um ortomolecular, que ele vai entender mais sobre isso, sobre como usar esse adaptógeno da maneira correta para te ajudar. Rhodiola rosea, como eu falei para vocês, né, a raiz de ouro, é usada há muitos anos já, vários séculos atrás, pelos soldados, desde a Primeira Guerra Mundial até antes lá das revoluções, e ele vai adaptando o seu cortisol. Cortisol alto, ele lesa o hipocampo. O hipocampo é uma parte do seu cérebro que ele é responsável por armazenar suas memórias. Também é responsável por uma pequena melhora da sua cognição, você ficar mais ativo. Então, o excesso de cortisol, ele lesa seu cérebro.
Por isso que eu falo, sempre falo, o paciente que ele é muito estressado, ele não consegue raciocinar bem. A gente vê que a pessoa nervosa, ela tem pouco raciocínio. A pessoa que vive exposta a um trabalho estressante ou exposta a longos períodos de estresse, ela vai lesando o cérebro e ela vai ficando menos inteligente. Isso aí é provado, comprovado cientificamente. Então ela vai ficando menos inteligente, vai lesando o cérebro, o cortisol vai aumentando, ela vai estressando, o cortisol vai aumentando, ela vai lesando o hipocampo, vai lesando o hipocampo, vai lesando as amígdalas, vai lesando a estrutura cerebral até que a pessoa começa a baixar o QI. Por isso que eu sempre falo, pessoa que é estressada tem um QI baixa. Tem o QI baixo, né? A pessoa que é estressada tem o QI baixo. Então, toda pessoa que é nervosa, o raciocínio dela é diminuído sim. Isso é comprovamento científico. Não adianta você ficar bravo comigo. Se você que está aí do outro lado me vendo agora, você é uma pessoa estressada, mas doutor, eu sou estressado, mas o meu raciocínio é ótimo. Só que se você não fosse estressado, você seria 3 vezes mais inteligente que você já é. Então isso é o fato científico comprovado. Então se você quer ficar mais inteligente, ficar com a cognição, com a memória assim, mais forte, você tem que parar de se estressar. Porque quanto mais se estressar, mais cortisol é liberado. Quanto mais cortisol é liberado, mais lesão cerebral você vai ter. Vai lesar o hipocampo e você vai ter uma dificuldade gigante aí de fazer suas tarefas normais do dia a dia, como o seu raciocínio, o seu trabalho, tudo modifica. Então eu falo para você o quê? Cuidado, tá? Cuidado com o estresse. Cortar o mal pela raiz. Também não adianta ficar tomando remédio, se enchendo de medicação. Você pode cortar o mal pela raiz. Então, se é seu trabalho que te estressa, infelizmente você vai ter que procurar outro trabalho, você vai ter que diminuir a carga horária do trabalho, não tem o que fazer. E usando Rhodiola rosseia, né? E cortando o mal pela raiz. Se o teu mal é o teu trabalho, se o teu mal é o teu esposo, se o teu mal é o teu namorado, se o teu mal é o teu carro, está te estressando, infelizmente a melhor conduta é cortar o mal pela raiz. Mas Rhodiola rosseia tem vários trabalhos aí, você pode procurar no Google aí, vai no Google acadêmico, digita lá Rhodiola rosseia, você vai ver lá que ela baixa o cortisol, ela aumenta a cognição. Já foi feito vários estudos aí com a Rhodiola rosseia, estudo científico, comprovadamente científico, comprovado, né, que quem usa Rhodiola rosseia sim melhora a cognição, melhora a memória, melhora o poder de raciocínio, melhora o estresse, se acalma e tem mais aptidão física, tá? Então, já os trabalhos foram feitos, os trabalhos estão aí no Google Acadêmico, na PubMed, tem vários trabalhos científicos mostrando a capacidade do adaptório chamado Rhodiola rosseia. E também, se você está estudando para uma prova, um concurso, seria uma boa o uso da Rhodiola rosseia, porque você usando a Rhodiola rosseia, você vai ficar menos estressado e vai melhorar a sua memória. Ela tem 2 mecanismos de ação. Ela diminui o seu cortisol e aumenta a sua capacidade cognitiva. Então, ela é aí um coringa aí para você que precisa desestressar, precisa decorar e precisa estudar. Então, ela seria aí uma boa saída para você passar por esse momento difícil. Pode usar ela aí por uns 5, 6 meses, né? Que é o período que você precisar, no máximo que você precisar de uns 5, 6 meses. Está no período de prova, no período de estresse. Usa a Rhodiola rosseia nesse período, até você sair dessa fase, desse pico de estresse, tá bom? Então tá aí para vocês o vídeo, tá? Um vídeo curto aí, explicativo para vocês. Não aconselho você a não sair aí procurando doses sem consultar com o seu médico. Seu médico tem que ser consultado, consulta com o seu médico, ele vai passar a dose certinha para você, ele vai passar o horário certinho para você tomar, porque depende da pessoa, se depende do pico de estresse, tem que ter o horário certo para você tomar, para fazer efeito, senão se tomar no horário errado, você vai sair o tiro pela culatra. Ele, por ele ser um adaptógeno, ele tem que ser tomado aí conforme o horário que você se sente mais mal. Tem que respeitar o ciclo circadiano do cortisol.
É muito importante isso, tá? Tem que procurar um médico que entenda disso, que entenda do ciclo circadiano do cortisol, para poder usar o Rhodiola rosea ou ashwagandha ou qualquer outro adaptógeno no horário certo, no momento certo para você, senão você usa, não tem efeito e fala que a medicação não funciona. Não é que a medicação não funciona, é que você não soube tomar direito, tá bom? Então deixo aqui um forte abraço para vocês e que o universo nos abençoe.